Meu nome é Marcos, e há 3 anos eu achava que tinha ganhado na loteria da vida. Esposa linda, apartamento de luxo, carros caros na garagem. Todos olhavam para nós e viam o casal perfeito. O que eles não viam era que meu nome estava em todos os documentos, em todos os contratos, em todas as dívidas, e eu não fazia ideia do que estava por vir. Tudo começou quando conheci Helena em um evento de trabalho. Eu era designer gráfico, ela era dona de uma agência de marketing. Ela entrou na sala como se fosse dona do lugar. E honestamente, de certa forma era. Confiante, inteligente, sempre 3 passos à frente de todos. Nos demos bem imediatamente. 6 meses depois, nos casamos. Rápido, eu sei, mas quando você encontra alguém que te faz sentir no topo do mundo, você não questiona, você simplesmente se entrega. Logo após o casamento, as coisas começaram a mudar. Helena veio até mim um dia com um sorriso enorme no rosto. Ela disse que queria expandir seus negócios, abrir novas filiais, fechar contratos maiores. Mas havia um problema. Seu score de crédito não era bom. Algumas dívidas antigas da época em que ela estava começando. Nada grave, ela disse, apenas burocracia. Amor, preciso da sua ajuda, ela me disse. Podemos colocar alguns contratos em seu nome, só temporariamente. Assim que tudo estiver resolvido, transferimos tudo de volta. Não pensei 2 vezes. Ela era minha esposa. Estávamos construindo uma vida juntos. É claro que eu a ajudaria. Então assinei. E assinei. E assinei. Primeiro foi o contrato de aluguel de um novo escritório. Depois, um empréstimo para equipamentos. Em seguida, fornecedores, parcerias, contratos de investimento. Minha assinatura estava em todo lugar. Helena sempre tinha uma explicação, sempre fazia tudo parecer razoável, e eu confiava nela completamente. O dinheiro começou a fluir. Mudamo-nos para uma cobertura. Ela comprou-me um carro, viajamos para a Europa 2 vezes nesse ano. Pensei que estávamos vivendo um sonho. Pensei que os negócios dela estavam prosperando e que estávamos colhendo os frutos juntos. Mas comecei a notar pequenas coisas. Helena recebia telefonemas e saía da sala. Recebia e-mails e fechava o laptop quando eu passava. Quando eu perguntava sobre os negócios, ela me dava respostas vagas. Está tudo bem, não se preocupe, ela dizia. Certa noite, não consegui dormir. Fui até a cozinha pegar água e vi o laptop dela aberto na bancada. Sei que não deveria ter olhado, mas algo dentro de mim me disse para dar uma olhada. O que descobri me deixou gelado. Havia dezenas de e-mails que eu nunca tinha visto, contratos que eu não me lembrava de ter assinado, mas lá estava a minha assinatura. Cópias digitais, documentos escaneados, tudo parecia oficial, mas os valores eram absurdos. Empréstimos de 2 milhões, 3 milhões, negócios dos quais eu nunca tinha ouvido falar. Abri uma pasta intitulada Operações 2023 e encontrei planilhas, registros financeiros complexos, mostrando a movimentação de dinheiro entrando e saindo das contas. A maior parte eu não entendia, mas uma coisa era clara. As dívidas estavam crescendo, rapidamente, e meu nome estava atrelado a cada uma delas. Minhas mãos tremiam. Fotografei tudo com o meu celular. Depois, fechei o laptop e voltei para a cama, fingindo dormir enquanto Helena roncava ao meu lado. Na manhã seguinte, liguei para um advogado. Enviei-lhe as fotos e pedi que desse uma olhada discreta no caso. Ele me retornou a ligação 3 horas depois, e sua voz estava séria de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes. Marcos, você precisa se sentar para ouvir isso. Ele explicou que eu constava como o proprietário legal da empresa de Helena, não um sócio, não um coproprietário, o único proprietário. Todas as dívidas, todos os contratos, todas as obrigações legais estavam em meu nome. Helena havia se tornado uma funcionária bem remunerada, mas ainda assim apenas uma funcionária. Seu está fingindo de 45 no ai, ele me explicou. Se esta empresa falir, a responsabilidade será sua, não dela. Eu me senti mal, muito mal mesmo. Tive que parar no acostamento porque achei que ia vomitar. Quando cheguei em casa naquela noite, confrontei-a. Coloquei os documentos sobre a mesa e pedi que ela explicasse. Ao princípio, ela tentou minimizar a situação. Querido, é assim que os negócios funcionam? É para fins fiscais, é normal. Mas eu não ia recuar.
Eu tinha feito minha pesquisa, eu tinha conversado com o meu advogado, eu sabia o que ela tinha feito. Foi aí que toda a atitude dela mudou. A esposa amorosa desapareceu. Em seu lugar, surgiu alguém fria e calculista, alguém que eu não reconheci. Você realmente quer saber a verdade? Disse ela. Tudo bem. Sim, tudo está no seu nome. Sim, se algo der errado, a culpa é sua. Mas olhe a seu redor, Marcos. Olhe para este apartamento. Olhe para o seu carro. Você acha que conseguiria bancar tudo isso com o seu salário de designer gráfico? Você está vivendo essa vida por minha causa. Eu não acreditava no que estava ouvindo. Você me usou, você me transformou em um bode expiatório. Ela riu. Riu mesmo. Bode expiatório? Prefiro pensar nisso como uma parceria. Eu forneço a inteligência e os negócios. Você fornece a ficha limpa. Todo mundo ganha. Exceto quando o negócio falha, eu disse. Só aí que eu perco. Ela deu de ombros. Então não deixe que falhe. Eu me mudei naquela noite. Fiz as malas e fui morar com o meu irmão. Eu não conseguia nem olhar para ela. Mas ir embora não resolveu meus problemas. Na verdade, piorou a situação. 2 semanas depois, recebi uma ligação do banco. Havia um pagamento a vencer de um empréstimo que eu nem sabia que existia. $300 mil. Estavam me ligando porque eu era o fiador. Então vieram as cartas, de fornecedores, de credores, de sócios, todas exigindo pagamento, todas endereçadas a mim. Meu advogado agiu rápido. Começamos a construir um caso de fraude, reunimos provas de que Helena havia falsificado algumas das minhas assinaturas e usado minha identidade sem o meu pleno conhecimento ou consentimento. Tínhamos os e-mails, a cronologia, tudo. Mas eis a questão sobre processos judiciais. Eles levam tempo, e enquanto isso, as dívidas continuavam a se acumular. Helena, por claro, havia se protegido perfeitamente. Ela tinha contratos que comprovavam que eu era o proprietário, tinha minhas assinaturas em documentos, tinha testemunhas que podiam atestar minha participação em reuniões de negócios. Ela havia planejado tudo isso desde o início. O pior foi descobrir que eu não era o primeiro. Meu advogado descobriu que Helena já havia sido casada antes, 2 vezes, na verdade. Ambas as vezes com homens que acabaram afundados em dívidas comerciais. Ambas as vezes ela saiu ilesa, enquanto eles lidavam com a ruína financeira. Eu fui só a vítima mais recente. O caso foi para o tribunal. Durou 18 meses. 18 meses de inferno. Meu crédito foi destruído. Não conseguia alugar um apartamento, não conseguia um lembrete de empréstimo, nem mesmo um cartão de crédito básico. Toda vez que eu solicitava algo, era rejeitado porque meu nome estava atrelado a milhões de dívidas incobráveis. Tive que voltar a morar com meus pais aos 32 anos. Precisei explicar a eles como fui estúpido para entregar toda a minha vida financeira a alguém que mal conhecia. Meus amigos pararam de ligar. Alguns achavam que eu estava envolvido, que também estava tentando fraudar o sistema. Outros simplesmente não queriam ser associados a alguém com tantos problemas legais. Entrei numa fase muito difícil. Havia dias em que eu não queria sair da cama, dias em que pensei em desistir de tudo, declarar falência e começar do zero. Mas depois, algo mudou. Finalmente conseguimos uma data para o julgamento. Helena apareceu com um advogado caro, roupas de marca, agindo como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Meu advogado apresentou tudo. O padrão de comportamento, os ex-maridos, as assinaturas falsificadas, as provas de que eu havia sido intencionalmente mantido no escuro sobre a verdadeira natureza do negócio. O advogado de Helena tentou me tratar como um participante voluntário. Disse que gostava do estilo de vida, disse que sabia o que estava assinando. Então, meu advogado trouxe algo que estávamos guardando. Uma gravação. Lembra daquela noite que eu confrontei Helena, quando ela confessou tudo? Eu estava gravando com o celular no bolso. Não foi planejado. O celular estava gravando desde mais cedo, quando eu estava documentando alguns dos documentos que encontrei. Mas tínhamos a voz dela, cristalina, admitindo que me usou, admitindo que eu assumiria a culpa se as coisas dessem errado, admitindo todo o seu plano. O juiz ouviu a gravação inteira. O tribunal ficou em silêncio. Era possível ouvir as pessoas respirando. Ao terminar, o juiz olhou para Helena com desgosto. Desgosto real e visível. Senhora Helena, já vi muitos casos de fraude na minha carreira,
Mas esse nível de premeditação, esse padrão de abuso, é realmente perturbador. Ele decidiu a meu favor, completamente. Declarou que eu havia sido vítima de fraude e que Helena era a única responsável por todas as dívidas da empresa. Ordenou que a propriedade da empresa fosse transferida de volta para o nome dela. Chegou a ordenar que ela pagasse meus honorários advocatícios e a indenização por danos. O rosto de Helena palideceu. Pela primeira vez desde que a conheci, ela pareceu assustada. Mas a realidade é a seguinte: ganhar um processo judicial não significa que você recupera a sua vida da noite para o dia. Helena declarou falência imediatamente. A empresa foi liquidada, os credores receberam uma migalha, e embora meu nome tenha sido legalmente limpo, meu relatório de crédito ainda mostrava anos de histórico negativo. Foram 2 anos para resolver tudo isso. 2 anos de cartas para as agências de crédito. 2 anos explicando a cada potencial senhorio, a cada banco, a cada empregador o que tinha acontecido. Hoje, finalmente, estou me reerguendo. Tenho meu próprio apartamento novamente. Pequeno, mas é meu. Meu score de crédito está subindo aos poucos. Estou trabalhando em empregos estáveis, economizando dinheiro e vivendo de forma simples. Helena, a última vez que ouvi falar dela, ela tinha se mudado para outra cidade. Provavelmente está procurando seu próximo alvo. Toda essa experiência me ensinou coisas que eu gostaria de ter sabido antes. Sinais de alerta que eu deveria ter percebido, como a pressa dela em se casar, como ela sempre tinha explicações que pareciam boas, mas nunca faziam muito sentido, como ela me mantinha longe das operações comerciais reais, enquanto colocava meu nome em tudo. Se alguém com quem você está saindo começar a pedir que você assine documentos comerciais, pare. Procure um advogado. Procure um consultor financeiro independente. Entenda exatamente o que você está assinando e quais podem ser as consequências. Se algo parecer estranho, confie nessa sensação. Não a ignore só porque você está apaixonado ou apaixonada ou porque quer confiar no seu parceiro. E, mais importante ainda, nunca, jamais assine algo só porque alguém que você ama pediu. Amor não significa confiança cega. Parceiros de verdade não colocam um ao outro em risco dessa forma. Tive sorte, consegui sair. Tinha provas, tinha um bom advogado, tinha apoio da família. Mas penso naqueles outros caras, os ex-maridos da Helena, e me pergunto se eles se recuperaram. Me pergunto quantas pessoas por aí estão presas em situações como essa agora, sem nem perceber que estão sendo usadas. O casamento deve ser uma parceria igualitária, onde ambos se protegem mutuamente, e não onde uma pessoa usa a outra como escudo humano para seus negócios escusos. Estou compartilhando essa história porque quero que as pessoas saibam que isso acontece. Não é só em filmes, é real, e pode destruir sua vida inteira se você não tomar cuidado. Se isso te ajudou, inscreva-se no canal.